Ele se apaixonou pela filha do meio-irmão. O amor mais errado, mais proibido e mais intenso que podia existir. Ela era tudo o que ele nunca poderia tocar. E mesmo assim, ele tocou. Deixa o like, comenta de onde assiste e se inscreve, porque esse amor nasceu para desafiar o sangue. O capitão Romeu Costa Tavares acordava todos os dias às 5 da manhã, à mesma hora, a mesma rotina. A disciplina da Marinha era o escudo que o mantinha inteiro. Ele não precisava de despertador. O corpo já sabia quando era hora de levantar, de vestir o uniforme, de seguir com a rotina que construiu sozinho, longe de tudo e de todos. O cheiro de café vindo do apartamento vizinho avisava que o dia começava lá fora, mas dentro dele tudo era sempre igual. A vida de Romeu era simples, previsível. E era exatamente assim que ele gostava. Não havia espaço para o passado ali. Não havia espaço para a dor. Desde jovem, aprendeu a depender apenas de si mesmo. Cresceu ao lado da mãe, em um apartamento pequeno no subúrbio do Rio de Janeiro, onde o barulho da rua nunca parava e o cheiro de café coado pela manhã era a única certeza de que o dia tinha começado. Sua mãe nunca falou muito sobre o pai, mas também nunca precisou. Romeu entendia o silêncio dela melhor do que qualquer palavra. Antônio Tavares era um nome poderoso, dono de empresas, respeitado, temido, um homem que construiu um império e uma família legítima, enquanto Romeu crescia invisível, carregando o sobrenome do pai como quem carrega uma cicatriz que nunca fecha. Antônio o reconheceu legalmente. Pagou pensão. Garantiu que nada faltasse, exceto o que mais importava: presença, carinho, pertencimento. Romeu nunca reclamou. Aprendeu cedo que reclamar não mudava nada. Então calou, cresceu e seguiu em frente. Entrou para a Marinha aos 18 anos e nunca mais olhou para trás. Construiu a própria vida, sua honra, seu nome, e jurou que nunca mais precisaria de ninguém. Até que o passado, como sempre, encontrou um jeito de chamá-lo de volta. Até que naquela manhã de quinta-feira, o telefone tocou. Romeu estava terminando de ajustar a gravata quando viu o número desconhecido na tela. Hesitou. Quase não atendeu. Mas algo dentro dele, talvez a disciplina, talvez a curiosidade, o fez aceitar a ligação. A voz do outro lado era formal, direta. Capitão Romeu Costa Tavares? Sim. Aqui é Dr. Henrique Almeida, médico particular da família Tavares. Seu pai, Antônio Tavares, está gravemente doente. Ele pediu para vê-lo. Disse que é importante. O silêncio que se seguiu foi pesado. Romeu sentiu o peito apertar. Não era dor. Era algo mais profundo, como se o passado tivesse voltado a respirar dentro dele. Entendo, foi tudo o que conseguiu dizer. Ele não tem muito tempo, capitão. Se o senhor puder vir hoje... Romeu desligou sem responder. Ficou parado no meio da sala, olhando para o próprio reflexo no vidro da janela. O uniforme impecável, a postura firme, a máscara que vestia todos os dias, mas por baixo dela, algo tremia. Ele não queria ir, não devia ir. Aquele homem nunca foi pai, nunca esteve presente, nunca ligou para saber se Romeu estava bem, se precisava de algo, se sentia falta. Por que agora? Por que só agora, quando estava morrendo, ele se lembrava de que tinha um filho? Romeu cerrou os punhos, respirou fundo, e então pegou as chaves do carro. Não ia por perdão, não ia por amor, ia por dever, porque era isso que um homem de honra fazia, mesmo quando doía. A mansão dos Tavares ficava em Santa Teresa, no alto de uma ladeira de paralelepípedos que levava até um portão de ferro. Romeu estacionou o carro e ficou ali, olhando para aquela casa imensa que parecia pesar sobre a cidade. Dali, via-se o mar, o brilho distante dos navios, o horizonte que ele conhecia tão bem. Mas aquela casa nunca foi dele. Ele respirou fundo e saiu do carro. O portão estava entreaberto. Romeu empurrou devagar e entrou. O jardim era imenso, bem cuidado, cheio de flores que ele não sabia nomear. Ao fundo, a mansão erguia-se branca e imponente,
como se quisesse lembrar a todos quem mandava ali. Quando bateu na porta, foi recebido por uma empregada de meia-idade. Ela o olhou de cima a baixo, sem disfarçar o desconforto. "O senhor é Romeu Costa Tavares. Vim ver Antônio." Ela hesitou. Depois assentiu e o conduziu para dentro. O silêncio dentro da casa era diferente. Pesado. Como se cada cômodo guardasse um segredo que ninguém ousava pronunciar. Romeu seguiu a empregada pelos corredores largos, sentindo os olhares invisíveis que o acompanhavam. Sabia que todos ali sabiam quem ele era. O bastardo. O erro. O filho que não devia existir. Quando chegaram à sala de estar, a empregada pediu que ele esperasse. Romeu ficou de pé sem se sentar. Não queria se sentir à vontade ali. O som da chuva lá fora se misturava ao tic-tac distante do relógio da sala. E foi então que a porta se abriu. E ela entrou. Romeu a viu antes de qualquer outra coisa. Jade Tavares, a neta legítima. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo solto, olhos escuros e atentos. Vestia roupas simples, jeans e uma blusa branca, mas carregava uma postura que mostrava de onde vinha. Jade parou ao vê-lo. Franziu a testa, como se tentasse entender quem era aquele homem de uniforme parado no meio da sala. E então, devagar, a ficha caiu. "Você é Romeu?" A voz dela era firme, direta, sem medo. Ele assentiu, sem desviar o olhar. "Sou." Jade o observou por um instante. Havia curiosidade naquele olhar, mas também algo mais. Algo que Romeu não soube identificar. "Meu avô está no segundo andar," ela disse. "Alguém vai te levar até ele." E então virou-se para sair. Mas antes de ir, olhou para trás mais uma vez. E pela primeira vez em muito tempo, Romeu sentiu que alguém o via de verdade. Não como o bastardo, não como o erro, mas como um homem. E aquilo o assustou mais do que todos os olhares de desprezo juntos. A empregada conduziu Romeu até o segundo andar. O som abafado dos passos ecoava pelo corredor, como se até a casa temesse quebrar o silêncio. Cada degrau parecia pesar mais que o anterior. Ele subia em silêncio, com a postura ereta de sempre, mas por dentro algo rangia. Era como voltar a um lugar onde nunca foi bem-vindo, e saber que todos ali se lembravam disso. Quando chegaram ao quarto, a porta estava entreaberta. A empregada bateu levemente e anunciou sua presença. "Senhor Antônio, o capitão chegou." Houve uma pausa. Depois uma voz rouca, fraca, vinda de dentro. "Pode deixá-lo entrar." Por um instante ele pensou em voltar. Ninguém notaria se desistisse ali mesmo. Romeu respirou fundo. Ajeitou o uniforme sem pensar. Um gesto automático, quase defensivo. E então entrou. O quarto era grande, mas sombrio. As cortinas grossas bloqueavam quase toda a luz do dia. Havia um cheiro de remédio no ar, misturado ao perfume antigo de madeira envernizada. E no centro de tudo estava ele, Antônio Tavares. O homem que um dia foi imponente agora era só sombra. Magro demais, pálido, deitado numa cama que parecia engoli-lo. Ele parou a alguns passos de distância. Não se aproximou mais do que o necessário. Antônio virou a cabeça devagar e o olhou. Seus olhos estavam fundos, cansados, mas ainda carregavam aquele peso de quem comandou a vida inteira. "Você veio," ele disse, quase sussurrando. Romeu não respondeu de imediato, apenas o observou, sem expressão. "Vim porque me chamaram." A resposta foi seca, direta, sem rodeios. Antônio fechou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse doído mais do que deveria. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você. Não tem mesmo." O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, como se a sala inteira prendesse a respiração. Antônio tentou se ajustar na cama, mas o corpo não obedecia como antes. Ele tossiu, um som fraco, abafado. "Eu cometi muitos erros, Romeu. Eu sei disso. Saber não muda nada." A voz de Romeu continuava firme, fria, mas algo dentro dele tremia. Ele não queria estar ali, não queria ouvir desculpas, não queria sentir pena daquele homem, mas estava sentindo. E isso
o irritava mais do que tudo. Antônio abriu os olhos novamente e o encarou. Havia algo diferente ali agora, algo que Romeu nunca tinha visto antes. Arrependimento. Eu te reconheci legalmente. Mandei dinheiro. Paguei tudo o que devia, Antônio disse, como se tentasse se justificar. Pagou tudo menos o que importava. A frase saiu baixa, mas cortante. Antônio desviou o olhar. Engoliu em seco. Eu sei. Romeu cerrou os punhos dentro dos bolsos. Respirou fundo, tentando conter a raiva que começava a subir. Ele não veio para isso. Não veio para brigar. Não veio para cobrar. Veio porque não sabia fazer diferente. Eu não vim aqui para te perdoar, Romeu disse, a voz controlada. Vim porque você está morrendo. E eu não quero carregar mais nada. Antônio assentiu devagar. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho dele, mas ele não a enxugou. Obrigado por ter vindo. Romeu não respondeu. Apenas virou-se para sair. Mas antes de alcançar a porta, ouviu a voz fraca de Antônio mais uma vez. Você se tornou um homem melhor do que eu jamais fui. Romeu parou. Não se virou. Não disse nada. E saiu. Quando desceu as escadas, sentiu o peito apertado. Precisava sair dali. Precisava respirar. O ar do corredor parecia mais leve do que o do quarto, mas ainda assim difícil de respirar. Mas ao virar o corredor, quase esbarrou em alguém. Jade. Ela estava parada perto da janela do corredor, olhando para fora. Quando ouviu os passos dele, virou-se. Seus olhares se encontraram. E por um instante, nenhum dos dois disse nada. Jade o observou com atenção. Não com o desprezo que ele esperava, mas com algo diferente. Curiosidade. Talvez até compaixão. Ela sabia quem ele era. Sempre soube. O bastardo. O filho do erro. O homem que não devia existir. Mas agora, vendo-o ali, de uniforme impecável, postura firme e olhos que carregavam uma dor silenciosa, ela não conseguia vê-lo assim. Você é Romeu, ela disse, quebrando o silêncio. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele assentiu sem desviar o olhar. Sou. Jade deu um passo à frente, hesitante. Eu sempre ouvi falar de você, mas nunca tinha te visto. E agora que viu. A pergunta saiu mais seca do que ele pretendia. Mas Romeu já estava cansado. Cansado de ser julgado. Cansado de carregar um sobrenome que nunca o quis. Jade não se intimidou. Pelo contrário, ela o encarou diretamente. Agora vejo um homem que veio ver o avô, mesmo sabendo que ninguém aqui queria que ele viesse. A resposta pegou Romeu desprevenido. Ele esperava desprezo, esperava frieza, esperava mais uma pessoa o tratando como um intruso. Mas não era isso que ele via nos olhos dela. Era pena. E de alguma forma isso doeu mais do que qualquer olhar de ódio. Romeu desviou o olhar. Eu não vim por ele. Vim porque era o certo a fazer. Mesmo assim, você veio. Jade deu mais um passo. Agora estava bem perto dele. Isso diz muito sobre quem você é. Romeu não sabia o que responder. Não estava acostumado com isso. Com alguém vendo algo de bom nele. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Jade apenas assentiu, como se entendesse o silêncio dele, e então se afastou, caminhando de volta pelo corredor. Romeu ficou ali, parado, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. Enquanto a via se afastar, ele sentiu algo estranho. Pela primeira vez naquela casa, ele não se sentiu completamente sozinho. E aquilo o assustava, porque fazia muito tempo que ele não sentia nada. Romeu voltou. O som dos próprios passos ecoava pela calçada molhada, como se a cidade também soubesse que ele não devia estar ali. Não tinha planejado, mas voltou. E continuou voltando. Toda semana, às quartas e sábados, estacionava o carro em frente à mansão e subia os mesmos degraus que o recebiam com silêncio e desprezo. Não ia por perdão. Não ia por amor. Ia porque Antônio estava morrendo. E porque, de alguma forma estranha e dolorosa, Romeu não queria carregar o peso de não ter ido. Ele não sabia nomear o que sentia. Não era pena. Não era dever.
Era algo entre os dois, uma compaixão silenciosa por um homem que desperdiçou a vida inteira tentando ser poderoso, mas que agora não passava de um corpo frágil, preso numa cama grande demais. Antônio estava pior a cada visita. O rosto mais magro, a voz mais fraca. Os olhos que antes comandavam agora pediam. E Romeu via tudo isso. Via o arrependimento que vinha tarde demais. Via o desespero de um homem que percebeu, só no fim, que o poder não valia nada. Mas ele não o perdoava. Também não o odiava. Apenas estava ali. E de alguma forma isso parecia ser o suficiente para Antônio. A mansão, porém, não era gentil. A cada ida, Romeu sentia os olhares, os mesmos olhares, sempre cortantes. Os empregados cochichavam quando ele passava. Viravam o rosto, como se sua presença contaminasse o ar. Alguns fingiam estar ocupados, mas ele sabia. Todos sabiam quem ele era. O bastardo, o erro, o filho que não devia estar ali. Os parentes eram piores. Tios, primos distantes, agregados da família. Todos desviavam o olhar quando ele entrava. Ninguém o cumprimentava. Ninguém falava com ele, a menos que fosse estritamente necessário. Romeu não se importava, ou pelo menos fingia não se importar. Mas havia alguém que o observava de forma diferente. Marcelo Tavares, o irmão legítimo, o herdeiro perfeito. Ele nunca falava diretamente com Romeu, nunca se aproximava, mas estava sempre ali, de longe, com os braços cruzados e a mandíbula travada. Os olhos de Marcelo eram frios, cheios de raiva contida, como se cada passo que Romeu dava dentro daquela casa fosse uma invasão. E talvez fosse. Marcelo tinha tudo: o nome, a herança, o respeito da família. Tudo o que Romeu nunca teve. Mas agora, vendo o bastardo ali, de uniforme impecável, com a postura de um homem de honra, Marcelo sentia algo que não conseguia controlar. Ódio. Não porque Romeu fosse uma ameaça, mas porque ele existia. E sua existência era a prova viva de que o pai de Marcelo, o homem que ele idolatrava, havia traído, mentido e falhado. E isso Marcelo nunca perdoaria, porque odiá-lo era mais fácil do que admitir que via no bastardo tudo o que queria ser. Foi numa tarde de sábado que Jade o encontrou sozinho. Romeu tinha acabado de sair do quarto de Antônio. A visita tinha sido curta, silenciosa. O velho estava dormindo quase o tempo todo, e ele apenas ficou ali, sentado ao lado da cama, ouvindo a respiração irregular do pai. Quando desceu, tentou sair pela porta lateral, evitando o salão principal. Mas Jade estava no jardim. Ela estava de costas, regando algumas plantas perto da cerca de pedra. O sol da tarde batia de lado, iluminando os fios soltos do cabelo dela. Romeu hesitou. Pensou em passar direto, sem dizer nada. Mas então ela se virou. Você sempre tenta fugir sem ser visto? A pergunta veio acompanhada de um meio sorriso. Não era cruel. Apenas direto. Romeu parou. Enfiou as mãos nos bolsos. Evito despedidas desnecessárias. Jade largou o regador e caminhou até ele. Parou a alguns passos de distância, observando-o com aquele olhar curioso que ele ainda não sabia decifrar. Você volta toda semana? Volto. Por quê? A pergunta foi simples, mas carregada. Romeu a encarou, sem pressa de responder. Porque ele está morrendo, então é pena? Não. Perdão? Também não. Jade cruzou os braços, inclinando a cabeça levemente. Então, o que é? Romeu desviou o olhar, observando o jardim vazio ao redor. O som distante do mar chegava até ali, trazido pelo vento. Eu não sei, ele disse por fim. Mas sei que se eu não vier, vou carregar isso pelo resto da vida. E eu já carrego peso demais. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Jade o observou por um longo instante, como se estivesse tentando entender quem era aquele homem à sua frente. Eu sei que todos aqui te olham como se você não devesse estar aqui. Ela deu um passo à frente. Por que você volta, sabendo disso? Romeu a encarou, firme. A voz saiu baixa, mas clara. Porque ele está morrendo, e eu não quero me parecer com ele. A resposta caiu como uma pedra num lago silencioso.
Jade piscou, surpresa. Não esperava por aquilo. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Romeu aproveitou o silêncio e começou a caminhar em direção ao portão. Mas então ouviu a voz dela atrás de si. Espera. Ele parou. Virou-se. Jade estava parada ali no meio do jardim, segurando uma xícara pequena de café. Você quer um café antes de ir? Romeu hesitou. Não costumava aceitar nada daquela casa, mas havia algo na voz dela. Algo diferente. Tudo bem. Jade se aproximou e estendeu a xícara. Quando ele pegou, os dedos dele se tocaram. Foi rápido, quase acidental, mas o toque ficou. Romeu sentiu a pele quente dela roçar na sua. E por um instante, apenas um, o mundo ao redor pareceu parar. Jade também sentiu. Seus olhos encontraram os dele, e algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois soube nomear. Ela recuou a mão devagar, mas o olhar permaneceu. Obrigado, Romeu disse, baixo. Jade apenas assentiu, sem conseguir tirar os olhos dele. E então, ele virou-se e saiu. Mas enquanto caminhava em direção ao carro, sentiu algo diferente no peito. Não era apenas o peso do passado. Era algo novo. Algo que podia salvá-lo ou destruí-lo. Romeu começou a evitar Jade. O som dos próprios passos ecoava pelos corredores e cada eco parecia lembrar o que ele tentava esquecer. Não de forma óbvia, não de forma cruel, mas evitava. Chegava mais cedo às visitas, quando ela ainda não estava por perto. Saía pelos fundos, sem passar pelo jardim. Trocava poucas palavras, apenas o necessário. Ele sabia o que estava fazendo. E sabia por quê. Porque aquele toque no jardim, rápido, quase invisível, tinha ficado. E isso o incomodava. Romeu não podia se permitir sentir nada. Não ali. Não por ela. Jade era a filha de Marcelo, a neta legítima. Ela pertencia àquele mundo que sempre o rejeitou. E ele era só o bastardo que vinha cumprir um dever. Nada mais. Mas Jade não facilitava as coisas. Ela parecia estar sempre onde ele estava. No corredor, quando ele descia. No jardim, quando ele tentava sair. Na sala, quando ele chegava. Não era insistência. Não era perseguição. Era curiosidade. E Romeu sabia disso. Ela o observava como quem tenta entender um enigma. Como se houvesse algo nele que não se encaixava com a imagem que todos pintavam. E talvez houvesse. Foi numa tarde chuvosa que ela finalmente o confrontou. Romeu tinha acabado de sair do quarto de Antônio. A visita tinha sido difícil. O velho estava delirando, confundindo nomes, falando de coisas do passado que Romeu não conhecia. Ele desceu as escadas rápido, querendo ir embora. Mas Jade estava na sala de estar, parada perto da janela, olhando a chuva lá fora. O som da chuva batendo nos vitrais enchia o silêncio da sala. Quando o ouviu, virou-se. Você está me evitando. Não era pergunta, era constatação. Romeu parou no meio do caminho. Respirou fundo. Não estou. Jade cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça. Está assim, toda vez que me vê, muda de direção. Sai pelos fundos, finge que não me notou. Romeu não respondeu. Apenas a encarou, sem expressão. Jade deu um passo à frente. Por quê? Porque não tenho motivo para estar perto de você. A resposta saiu mais seca do que ele pretendia. Jade piscou, surpresa. Mas não recuou. Eu não te dei motivo para me evitar. Não precisa dar. Eu sei onde eu estou. Sei quem eu sou aqui. E quem você é. Romeu cerrou a mandíbula. A voz saiu baixa, controlada. O filho que não devia existir. O erro que o próprio sangue tentou apagar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jade o observou por um longo instante, como se estivesse tentando entender algo que ele não estava dizendo. E por que você nunca se defende? A pergunta pegou Romeu desprevenido. Ele franziu a testa. O quê? Você nunca responde, nunca briga. Quando meu pai te olha com ódio, você apenas desvia. Quando os empregados cochicham, você finge que não ouve. Por quê? Romeu desviou o olhar. Olhou para a janela, para a chuva caindo lá fora. Porque não adianta. Não adianta ou você desistiu.
Ele voltou a encará-la, e dessa vez havia algo diferente nos olhos dele. Algo cansado. Desisti há muito tempo, Jade. Não há nada que eu possa dizer que mude o que essas pessoas pensam de mim. Jade deu mais um passo. Agora estava bem perto dele. E eu? Você também acha que eu penso assim? Romeu hesitou. Pela primeira vez não tinha uma resposta pronta. Eu... não sei. Jade sorriu de leve. Um sorriso triste, quase melancólico. Eu não penso. Só para você saber. E antes que ele pudesse responder, ela virou-se e saiu da sala. Romeu ficou ali, parado, sentindo algo estranho no peito. Algo que há muito tempo ele não sentia. Esperança. Numa tarde, algumas semanas após o primeiro encontro no jardim, tudo mudou. Romeu estava ao lado da cama de Antônio. Como sempre. O velho estava mais fraco do que nunca. Mal conseguia manter os olhos abertos. Mas naquela tarde ele parecia lúcido. Mais lúcido do que estivera em semanas. Romeu estava ajeitando os travesseiros quando sentiu a mão fraca de Antônio tocar a sua. Ele parou. Olhou para baixo. Antônio o encarava com os olhos marejados. Obrigado. Por estar aqui, o velho disse, a voz rouca e trêmula. Romeu não respondeu. Apenas segurou a mão dele, devagar. E então Antônio disse algo que ele nunca tinha ouvido antes. Você é um bom homem, meu filho. As palavras caíram como um trovão. Por um segundo, Romeu achou que tinha ouvido errado. Mas as palavras ficaram no ar, leves e devastadoras. Romeu sentiu o peito apertar. A garganta travou. Meu filho. Ele tinha ouvido aquelas palavras 1000 vezes na vida, mas nunca daquele homem, nunca do próprio pai. E agora ouvir isso, no fim, quando tudo já estava perdido, era como receber algo que ele nunca soube que precisava. Romeu fechou os olhos, apertando a mão de Antônio com força. Descanse. Foi tudo o que conseguiu dizer. E então, pela primeira vez em anos, ele sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ele não a enxugou. Apenas deixou cair. Foi nesse momento que percebeu que não estava sozinho. Virou-se devagar e viu Jade. Ela estava parada na porta com a mão na boca, os olhos arregalados e brilhando. Ela tinha visto tudo, tinha ouvido tudo. E pela primeira vez, viu Romeu, o homem que todos chamavam de bastardo, o homem de uniforme e postura firme, quebrar. Romeu rapidamente passou a mão no rosto, tentando se recompor. Eu não sabia que você estava aí. Jade entrou devagar no quarto. Não disse nada. Apenas caminhou até ele e parou ao seu lado. E então, sem avisar, tocou levemente o braço dele. Foi um toque suave, reconfortante, como se ela quisesse dizer que estava tudo bem, que ele não precisava ser forte o tempo todo. Romeu olhou para ela e, pela primeira vez, não viu pena nos olhos dela. Viu compreensão. Viu algo mais. Os dois ficaram ali, em silêncio, lado a lado. 2 mundos diferentes. 2 nomes que nunca deveriam se cruzar. Mas naquele momento, nenhum dos dois conseguia se afastar. E o olhar entre eles já não era o mesmo, porque a partir dali, nada mais seria. O telefonema veio na madrugada, cortando o silêncio como um aviso do destino. Romeu estava dormindo quando o celular vibrou na mesinha de cabeceira. Ele acordou devagar, ainda sonolento, e atendeu sem olhar o número. Alô? A voz do outro lado era da enfermeira. Capitão Romeu, o senhor Antônio está muito mal. O médico disse que não deve passar desta noite. Romeu sentou-se na cama. O coração disparou. Eu vou para aí. Desligou, vestiu o uniforme às pressas e saiu. Quando chegou à mansão, a casa estava diferente, silenciosa demais. Como se até as paredes soubessem que a morte estava ali. A empregada o recebeu na porta, com os olhos vermelhos. Ele está no quarto, capitão. A família toda está lá. Romeu subiu as escadas devagar. Cada passo pesava mais que o anterior. Quando chegou à porta do quarto, parou. Podia ouvir vozes baixas lá dentro. Sussurros. O som abafado de alguém chorando. Ele respirou fundo. Ajeitou o uniforme. O corredor cheirava a remédio e velas acesas. O ar parecia pesado demais para respirar. E entrou. A cena que encontrou era pesada.
Antônio estava na cama, pálido, quase transparente, os olhos fechados, a respiração fraca, irregular. Ao redor dele, a família. Marcelo estava de pé ao lado da cama, com os braços cruzados e o rosto duro. A esposa dele, distante e encostada na parede. Jade estava sentada numa cadeira, com as mãos no rosto, chorando baixinho. Quando Romeu entrou, todos viraram para ele. O silêncio ficou ainda mais pesado. Marcelo o encarou, com o ódio mal disfarçado nos olhos, mas não disse nada. Romeu ignorou os olhares, caminhou até a cama e parou ao lado de Antônio. O velho estava quase sem forças, mas quando sentiu a presença de Romeu, abriu os olhos devagar e o viu. Você veio, Antônio sussurrou, a voz tão fraca que mal se ouvia. Romeu assentiu, segurou a mão fria do pai com cuidado. Vim. Antônio fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças. Depois abriu novamente e havia algo diferente ali. Lágrimas. Eu preciso te pedir perdão. A voz saiu quebrada, carregada de arrependimento. Eu fui um covarde, fui um pai terrível. Te neguei, te rejeitei. E você não merecia nada disso. Romeu sentiu a garganta apertar, mas não desviou o olhar. Antônio apertou a mão dele com a pouca força que ainda tinha. Me perdoa, meu filho. Por favor. Romeu parou de respirar por um segundo. Aquela palavra, filho, que sempre foi um vazio, agora vinha como um perdão tardio. O silêncio no quarto era absoluto. Todos observavam. Marcelo com raiva, a esposa com desconforto, Jade com os olhos marejados. Romeu olhou para o pai, o homem que o rejeitou a vida inteira, o homem que o deixou crescer sozinho, carregando um sobrenome que nunca pôde honrar. E então, devagar, Romeu inclinou-se e segurou a mão de Antônio com as duas mãos. Descanse em paz, ele disse, baixo mas firme. Não era um perdão completo. Talvez nunca fosse, mas era tudo o que Romeu podia dar. Antônio fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. E pela primeira vez em anos, pareceu em paz. Minutos depois, a respiração dele foi ficando mais fraca. E então parou. A casa pareceu parar junto. Nem o vento ousou passar pelas cortinas. O médico se aproximou, verificou o pulso e assentiu devagar. Ele se foi. A sala mergulhou no silêncio. E então alguém chorou. Jade. Ela cobriu o rosto com as mãos e deixou as lágrimas caírem. Não era só pelo avô, era por tudo. Pela dor que aquele quarto carregava, pela injustiça, pelo homem ao lado da cama que tinha vindo, mesmo sabendo que ninguém ali o queria. Marcelo não chorou. Apenas virou-se e saiu do quarto batendo a porta. Romeu ficou ali, parado, ainda segurando a mão de Antônio. E pela primeira vez, sentiu que tinha feito a coisa certa. O velório foi marcado para a noite seguinte. A mansão estava cheia. Parentes, amigos, conhecidos. Todos de preto, com rostos solenes e palavras vazias. Romeu estava ali, no canto da sala, de uniforme impecável. Não falava com ninguém. Ninguém falava com ele. Mas ele veio, porque era o certo a fazer. Jade o viu de longe. Estava ao lado do pai, recebendo os pêsames, mas seus olhos continuavam voltando para Romeu. Ele parecia tão sozinho, tão distante de todos ali, e de alguma forma isso doía nela mais do que deveria. A noite avançou. As pessoas começaram a ir embora. Quando a sala ficou mais vazia, Jade se aproximou dele. Você vai ficar até o fim? Romeu olhou para ela. Havia cansaço nos olhos dele. Vou. Jade assentiu devagar. Obrigada por ter vindo. Romeu não respondeu de imediato. Apenas a olhou, como se estivesse tentando entender por que ela era gentil com ele. Eu devia estar aqui. Jade deu um passo à frente. Agora estava bem perto. Você não devia nada a ele, mas ainda assim veio. Isso diz muito sobre você. Romeu desviou o olhar. Não sabia lidar com elogios. Não sabia lidar com gentileza. Eu só fiz o que era certo. E isso é raro, Jade disse, baixo. Eles ficaram em silêncio por um instante. O som distante das conversas ao fundo. A luz baixa das velas. O peso do luto no ar.
E então Jade fez algo que nenhum dos dois esperava. Ela tocou a mão dele. Foi um toque leve, quase hesitante. Mas estava ali. Romeu olhou para a mão dela sobre a sua. Sentiu o calor da pele dela, a delicadeza do gesto. E algo dentro dele se moveu. Jade ergueu os olhos e o encarou. E naquele momento, os dois souberam. Havia algo ali. Algo que não deveria existir. Algo perigoso. Mas estava ali. E a partir daquela noite, nada, nem o luto, nem o sangue, nem o amor, seria como antes. O enterro foi numa manhã fria e cinzenta. O som da chuva fina misturava-se às preces e parecia que até o céu chorava com eles. Romeu estava ali de pé ao lado do túmulo, de uniforme impecável como sempre, postura ereta, rosto inexpressivo, mas por dentro algo doía. Ele não sabia explicar. Não era amor, não era saudade. Era um luto por algo que nunca existiu. Por um pai que só viveu nas lembranças que ele inventou. Ao redor dele, a família. Marcelo estava na frente, ao lado do caixão, com o rosto duro e os olhos secos. Não chorou. Apenas observava tudo com a frieza de quem já tinha enterrado o pai muito antes daquele dia. Jade estava ao lado do pai, de preto, com os olhos vermelhos. Ela chorava em silêncio, segurando um lenço entre os dedos. O padre falava. Palavras vazias sobre a vida de Antônio Tavares, sobre legado, sobre família. Romeu ouviu tudo em silêncio. Não disse nada, não fez nada, apenas estava ali. Quando o caixão começou a descer, a tensão no ar ficou ainda mais pesada. E então, alguém se moveu. Marcelo virou-se e olhou diretamente para Romeu. Havia algo nos olhos dele, algo perigoso. Ele caminhou até Romeu, parando a poucos passos de distância. Você não devia estar aqui. A voz saiu baixa, mas cortante. Romeu o encarou sem desviar o olhar. Ele era meu pai. Marcelo deu um passo à frente e cerrou os punhos. Ele era meu pai. Você é só um erro. Uma mancha na história dessa família. O silêncio ao redor foi absoluto. Todos ouviram. Parentes, amigos, conhecidos. Todos pararam para assistir. Romeu não respondeu. Apenas continuou olhando para Marcelo com a mesma calma de sempre. E isso enfureceu Marcelo ainda mais. Você não tem direito a nada. Nem ao nome, nem à herança, nem a estar aqui, manchando o túmulo dele com sua presença. A voz de Marcelo estava subindo, cheia de raiva, de rancor. Romeu respirou fundo. Controlou-se. Eu vim me despedir. Só isso. Você veio roubar o que é meu. Eu não quero nada que seja seu. Marcelo deu mais um passo. Agora estava bem perto, quase no rosto de Romeu. Então vá embora e nunca mais volte. Romeu segurou o olhar dele, firme, sem medo. E foi então que uma voz cortou o ar. Chega. Todos viraram. Era Jade. Ela estava de pé, com os olhos vermelhos, mas a voz firme. Chega, pai. Marcelo virou-se para ela, surpreso. Jade, ele tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de nós. Ele veio, todas as semanas, quando ninguém mais se importava, quando você nem suportava entrar naquele quarto. A voz dela tremia, mas não quebrou. Ele esteve lá, e você não tem o direito de humilhá-lo assim. Marcelo ficou mudo, petrificado. Jade olhou para Romeu. Havia algo diferente nos olhos dela agora, algo que ele não soube nomear. Me desculpa, ela disse, baixo. E então virou-se e saiu. Romeu ficou ali, parado, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Ninguém nunca tinha feito aquilo por ele. Ninguém nunca tinha se colocado entre ele e o ódio dos outros. E pela primeira vez ele sentiu algo que há muito tempo não sentia. Gratidão. A noite caiu rápido. Após o enterro, a família voltou para a mansão. Havia uma recepção, como de costume. Pessoas vestidas de preto, conversas baixas, olhares vazios. Romeu ficou pouco tempo. Não era bem-vindo ali e ele sabia disso, mas antes de ir embora, precisava de ar. Saiu pela porta lateral e foi até a varanda dos fundos, aquela que dava vista para o mar. O som das ondas chegava até ali, suave, constante. O vento frio batia no rosto, trazendo o cheiro de sal.
Romeu apoiou as mãos no corrimão e fechou os olhos. Respirou fundo. E foi então que ouviu passos atrás de si. Virou-se. Era Jade. Ela estava ali, parada na porta da varanda, com os braços cruzados, olhando para ele. Eu achei que você já tinha ido embora. Romeu hesitou. Ia, só. Precisava de um momento. Jade assentiu devagar e caminhou até ele. Parou ao seu lado, apoiando-se no corrimão, olhando para o mar. Eles ficaram em silêncio por um tempo. O som do mar, o vento, a escuridão ao redor. Obrigado, Romeu disse finalmente, pelo que você fez hoje. Jade virou-se para ele. Eu não fiz nada demais. Fez sim. Você não precisava ter feito aquilo. Jade sorriu de leve. Um sorriso triste. Eu sei, mas eu quis. Romeu a olhou tentando entender. Tentando decifrar aquela mulher que, contra toda lógica, era gentil com ele. Por quê? Jade desviou o olhar olhando para o horizonte. Porque você não merecia aquilo. Você veio. Você esteve lá. Você fez mais do que qualquer um de nós. Ela virou-se novamente para ele e agora seus olhos estavam brilhando. E eu vi você, Romeu. Eu vi quem você é. E não é o que eles dizem. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Romeu sentiu o peito apertar. Havia algo ali, algo perigoso, algo que ele não devia sentir. Jade. Ela deu um passo à frente. Agora estava bem perto dele, tão perto que ele podia sentir o calor dela. Eu sei que não deveria, mas eu... Ela parou. Engoliu em seco, tentou encontrar as palavras, e então, sem pensar, sem calcular, ela ergueu a mão e tocou o rosto dele. Foi um toque leve, delicado, como se ela estivesse testando se ele era real. Romeu fechou os olhos, sentiu a pele quente dela contra a sua, e algo dentro dele se quebrou. Quando abriu os olhos novamente, os dois estavam ainda mais perto, os rostos a centímetros de distância. As respirações se misturando. Jade olhou para os lábios dele, e ele olhou para os dela. O vento soprou entre eles, trazendo o cheiro do mar e o peso do que ainda não haviam dito. E devagar, eles se aproximaram. O coração de Romeu batia descontrolado. Cada fibra do corpo dele gritava para parar, para recuar, para não fazer aquilo. Mas ele não conseguia. Seus lábios estavam quase se tocando. Quase. E então, no último segundo, Romeu recuou. Deu um passo para trás, respirando pesado, com os olhos arregalados. Eu... não posso. Jade piscou, surpresa, assustada, como se tivesse acordado de um sonho. Romeu, você é a filha dele. Eu sou o bastardo. Isso não pode acontecer. A voz dele saiu quebrada, dilacerada. Jade deu um passo à frente, tentando alcançá-lo. Eu não me importo com isso, mas eu me importo. Romeu virou-se prestes a sair, mas antes olhou para ela uma última vez. E nos olhos dele, Jade viu algo que a fez tremer. Desejo, medo e dor. Me desculpa, ele disse, baixo, e saiu. Jade ficou ali, sozinha na varanda, com o coração acelerado e os olhos marejados. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Porque o amor proibido, aquele que nunca deveria nascer, já estava vivo. 5 dias após o enterro, a família se reuniu novamente na mansão. Desta vez, não era para chorar, era para dividir. A leitura do testamento estava marcada para as 10 da manhã, no escritório de Antônio, o mesmo lugar onde ele comandou seus negócios por décadas. Romeu não queria ir. Sabia que aquilo não terminaria bem. Sabia que sua presença ali, mais uma vez, seria vista como invasão. Mas o advogado insistiu. Disse que ele precisava estar presente. E Romeu, contra todos os instintos, foi. Quando chegou, a sala já estava cheia. Marcelo estava sentado na cabeceira da mesa, com os braços cruzados e o rosto fechado. Ao lado dele, a esposa, rígida e silenciosa. Jade estava perto da janela,
olhando para fora com os braços cruzados. Quando Romeu entrou, ela virou-se e seus olhares se cruzaram. Ele viu algo ali, algo que não conseguiu decifrar. Ela desviou o olhar rapidamente, mas não antes de ele perceber. Romeu sentou-se numa cadeira afastada, no canto da sala. Não queria estar no centro, não queria chamar atenção, mas todos já o olhavam. O advogado, um homem de meia idade, de terno impecável e óculos finos, abriu a pasta de couro e tirou alguns documentos. Bom dia a todos. Sei que este é um momento difícil, mas precisamos dar andamento ao processo. Este é o testamento de Antônio Tavares, escrito e assinado há 3 meses, em plena consciência. Ele ajeitou os óculos e começou a ler. A maior parte era previsível. Bens para Marcelo. Ações da empresa. A mansão. Marcelo ouvia tudo com a expressão fechada, mas satisfeito. Era tudo dele, como sempre foi. Mas então o advogado virou a página, e a voz dele ficou um pouco mais hesitante. E por fim, deixo para meu filho, Romeu Costa Tavares, a propriedade localizada em Paraty. A casa de praia da família junto com o terreno de 1000 metros quadrados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo levantou-se da cadeira de uma vez, os olhos arregalados. O quê? O advogado olhou para ele sem alterar a expressão. Senhor Marcelo, está aqui escrito, assinado e reconhecido em cartório. Isso é um erro. Tem que ser um erro. Não é um erro. Marcelo virou-se para Romeu com o rosto vermelho de raiva. Você fez isso. Você manipulou ele. Você aproveitou que ele estava fraco e... Eu não fiz nada. A voz de Romeu saiu calma, firme, mas aquilo enfureceu Marcelo ainda mais. Mentira. Você apareceu do nada fingindo ser o filho arrependido e envenenou a cabeça dele. Romeu levantou-se devagar, encarou Marcelo diretamente. Eu vim porque ele pediu. Eu vim porque ele estava morrendo. Eu não sabia do testamento. Eu não pedi nada. Você é um mentiroso. Sempre foi. Marcelo deu um passo à frente com os punhos cerrados. Você quer destruir essa família. Quer tirar o que é nosso. Eu não quero nada que seja seu. Então recuse a herança. Romeu ficou em silêncio por um momento. Olhou para Marcelo, depois para o advogado e então para Jade. Ela estava pálida, com as mãos tapando a boca, os olhos arregalados. Romeu respirou fundo. Eu não vou recusar. A sala explodiu. Marcelo avançou, mas a esposa o segurou. O advogado tentou acalmar todo mundo. Outras pessoas da família começaram a gritar, acusando, exigindo explicações. E no meio do caos, Romeu apenas ficou ali, em pé, com a mandíbula travada e os olhos frios. Ele não ia recusar, não porque queria a casa, não porque queria o dinheiro, mas porque aquela propriedade, era a única coisa que o pai tinha dado a ele por vontade própria. E ele não ia deixar que Marcelo tirasse isso dele também. Romeu saiu da mansão antes que a reunião terminasse. Não aguentava mais. Não aguentava os gritos, não aguentava os olhares. Ele entrou no carro e dirigiu sem destino, apenas para longe dali. Parou numa praia deserta, perto da estrada. Saiu do carro e ficou ali, olhando para o mar. O vento batia forte. O som das ondas era alto, quase ensurdecedor. Ele respirou fundo, fechou os olhos e então ouviu um carro chegando atrás dele. O vento carregava o som do mar e o barulho distante dos pneus na areia. Ele não precisou olhar. Já sabia quem era. Virou-se. Era Jade. Ela desceu do carro rapidamente e caminhou até ele, com o rosto marcado por lágrimas. Romeu. Ele virou-se de volta para o mar, sem responder. Jade parou ao lado dele, respirando pesado. Por que você não recusou? Porque era dele. E ele me deu, mas agora meu pai vai te odiar ainda mais. A família inteira vai... Eles já me odeiam, Jade. Isso não muda nada. Jade fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Você podia ter evitado tudo isso. Romeu virou-se para ela, e pela primeira vez havia algo diferente nos olhos dele. Algo cansado, algo quebrado. Eu passei a vida inteira evitando brigas, evitando confrontos, aceitando o que me davam, que era nada. Ele deu um passo à frente. Mas dessa vez eu não vou abaixar a cabeça.
Dessa vez eu vou aceitar o que é meu. Jade o olhou com os olhos marejados. E agora, você vai embora? Romeu hesitou, olhou para ela e então desviou o olhar. Sim. Jade sentiu o peito apertar. Quando? Agora. Hoje. Ela deu um passo à frente, desesperada. Não. Não pode. Jade, só mais um dia. Por favor. Fica só mais um dia. A voz dela saiu quebrada. Suplicante. Romeu olhou para ela e algo dentro dele rachou. Por quê? Jade engoliu em seco. Tentou encontrar as palavras, mas nada saiu. Então ela apenas disse a verdade. Porque eu não quero que você vá. A voz dela saiu trêmula, mas verdadeira. Tão verdadeira que Romeu sentiu o chão fugir sob os pés. O silêncio que se seguiu foi pesado. Romeu olhou para ela, para aquela mulher que ele não devia querer, que ele não devia sentir nada por, mas sentia. E isso o destruía. Jade, eu não posso ficar. Só mais um dia. Ela deu mais um passo. Agora estava bem perto dele. Por favor. Romeu fechou os olhos, respirou fundo. E quando abriu os olhos novamente, ele sabia que tinha perdido. Um dia, ele disse. Baixo. Só um dia. Jade sorriu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada. Romeu apenas assentiu. E enquanto olhava para ela, para aqueles olhos que o viam como ninguém nunca viu, ele soube que estava cometendo um erro. Porque um dia era tempo demais, e já era tarde para voltar atrás. A noite caiu pesada sobre a mansão. Romeu estava na biblioteca, sozinho. A luz estava baixa, apenas uma luminária no canto da sala, lançando sombras longas nas estantes de madeira antiga. Lá fora, a chuva começou a cair. Devagar no início, depois forte. O som batia nas janelas como dedos impacientes, chamando, exigindo atenção. Ele estava sentado numa poltrona de couro, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos no rosto. Tentava pensar, tentava se controlar, mas não conseguia. Porque Jade estava ali, na mesma casa, a poucos metros de distância, e ele sabia que ficar mais um dia tinha sido um erro. Mas era tarde demais. Então ouviu a porta se abrir. Ele ergueu os olhos, e ela estava ali. Jade. Parada na entrada, com o cabelo solto caindo sobre os ombros, vestindo um moletom simples e calça de pijama. Nada de glamour, nada de máscaras, apenas ela. E Romeu sentiu o peito apertar. Você vai fugir de novo? A voz dela veio baixa, mas firme, como uma acusação disfarçada de pergunta. Romeu não respondeu de imediato, apenas a olhou, tentando manter a compostura. Eu não estou fugindo. Jade deu um passo para dentro da biblioteca, fechou a porta atrás de si, devagar. O som do trinco ecoou na sala silenciosa. Está sim, você sempre foge. Ela deu mais um passo. Quando meu pai te ofendeu, você fugiu. Quando eu te olhei, você fugiu. Quando eu pedi para você ficar, você quase fugiu. Romeu levantou-se da poltrona, cerrou os punhos. Porque é o certo a fazer. O certo para quem? A pergunta veio rápida, cortante. Romeu desviou o olhar. Olhou para a janela, para a chuva caindo lá fora. Para todos, para você, para mim. Jade deu mais passos. Agora estava bem perto dele. Tão perto que ele podia sentir o calor dela. Você não quer fugir, ela disse baixo. Você tem medo. Romeu virou-se para ela, com os olhos brilhando. Eu não tenho medo. Tem sim. Você tem medo do que sente. Tem medo de querer algo que não pode ter. Ela ergueu a mão devagar e tocou o peito dele bem no centro. Romeu sentiu o toque atravessar o tecido, queimar a pele. Você tem medo de mim. Romeu segurou o pulso dela, afastando a mão, mas não a soltou. Ele tentou dizer algo, mas o ar parecia preso entre eles. Jade, para. Por quê? Porque isso não pode acontecer. Por quê? A voz dela subiu um pouco. Havia frustração ali. Desespero. Porque você é a filha dele. Porque eu sou o bastardo. Porque isso vai te destruir. Jade puxou o pulso, mas ele segurou firme. Ela ergueu os olhos e o encarou. Eu não me importo. Mas eu me importo. Mentira.
Romeu cerrou os dentes. Respirou fundo, tentando se controlar. Não é mentira. Jade deu um passo à frente. Agora seus corpos estavam quase colados. Então, por que você ainda está aqui? Romeu não respondeu, porque não tinha resposta. Jade inclinou a cabeça, observando-o, e então, devagar, ergueu a outra mão e tocou o rosto dele, a palma quente contra a pele. O calor da pele dela atravessava o tecido, espalhando-se pelo corpo dele como um choque lento. Romeu fechou os olhos. Sentiu o toque dela, delicado, mas firme, como se ela estivesse tentando dizer algo que as palavras não conseguiam. Você vai embora amanhã, ela disse baixo, e eu nunca mais vou te ver. A voz dela tremia. Então me diz, por que você ainda está aqui? Romeu abriu os olhos, e quando olhou para ela, algo dentro dele rachou. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Só respirou, forte, como quem tenta segurar algo que já escapou. Porque eu não quero ir. A confissão saiu baixa, quebrada. Eu não quero ir, mas eu preciso. Jade deu mais um passo. Agora não havia mais espaço entre eles. Não é fuga, Romeu. É sobrevivência. Ele a olhou surpreso. Ela tinha usado as próprias palavras dele. E então, devagar, Jade segurou a mão dele. Entrelaçou os dedos. Foi o primeiro toque consciente, voluntário, sem desculpas. Romeu olhou para as mãos entrelaçadas. Sentiu o calor. Sentiu o peso daquele gesto. E algo dentro dele se quebrou de vez. Jade, ela ergueu os olhos. E neles, ele viu tudo. Medo, desejo, tristeza, esperança. Não foge, ela sussurrou. O tempo parou. O som da chuva ficou distante. Até que ela respirou, e ele perdeu a guerra. E então, sem pensar, sem calcular, Romeu puxou ela para perto. O beijo veio como uma explosão. Não foi gentil. Não foi suave. Foi desesperado. Urgente. Como se os dois estivessem se afogando e aquele fosse o último fôlego. Jade o puxou como quem se agarra a um último fôlego. Ele tentou resistir, por um segundo, talvez 2, mas o corpo cedeu antes da mente. O tempo se distorceu. O som da chuva desapareceu. Só havia o toque, e o coração batendo depressa demais. Jade segurou o rosto dele com as 2 mãos, puxando-o mais perto, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Romeu a envolveu pela cintura, apertando como se quisesse gravar aquele momento na pele. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais mansão, não havia mais família, não havia mais passado. Só eles. A respiração estava descontrolada. Os corações batiam rápido demais. As mãos tremiam, mas não soltavam. Quando finalmente se separaram, foi só por falta de ar. Eles ficaram ali, com as testas encostadas, os olhos fechados, tentando recuperar o fôlego. O som da chuva lá fora parecia distante, abafado. Como se até o mundo tivesse parado para testemunhar o que acabara de acontecer. Romeu abriu os olhos devagar. Olhou para ela. Jade estava com os olhos fechados, os lábios entreabertos, ainda tremendo. Jade! Ela abriu os olhos. E quando olhou para ele, havia lágrimas ali. Eu sei, ela disse, antes que ele pudesse falar. Eu sei que é errado. Eu sei que não pode acontecer. Eu sei. A voz dela estava quebrada. Mas eu não me arrependo. Romeu fechou os olhos. Sentiu o peito doer. Eu também não. E aquela confissão, foi mais poderosa que qualquer beijo, porque significava que os dois sabiam o que tinham feito. E sabiam que, a partir daquele momento, não havia mais volta. Jade deu um passo para trás, ainda segurando a mão dele. Olhou para os dedos entrelaçados. Depois para ele. O que a gente faz agora? Romeu não tinha resposta. Porque não sabia. Tudo o que sabia é que tinha cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. E mesmo sabendo disso, não conseguia se arrepender. Eu não sei, ele disse honesto. Jade assentiu devagar. Soltou a mão dele, mas os dedos escorregaram devagar, como se ela não quisesse deixar ir. Então, a gente descobre. Ela deu mais um passo para trás. E então virou-se e saiu da biblioteca,
fechando a porta atrás de si. Romeu ficou ali, sozinho, parado no meio da sala. O som da chuva voltou, mais alto agora, como se estivesse lavando tudo. Mas a chuva não lavava nada, só espalhava o que já estava marcado, porque o que tinha acontecido ali, o beijo, o toque, a confissão, estava gravado. E nada, nem o tempo, nem a culpa, ia apagar. A mansão estava silenciosa, mas não em paz. Romeu permanecia hospedado ali por causa dos trâmites do testamento. A casa, que nunca foi sua, agora parecia ainda mais estranha, como se até as paredes o rejeitassem. As noites eram longas, frias, cheias de lembranças que ele tentava enterrar, mas que sempre voltavam. E naquela noite a chuva caiu pesada. O som das gotas batendo nas janelas enchia o silêncio. Ao longe, o mar rugia, como se a própria noite guardasse um segredo que ninguém devia saber. No andar de baixo, Marcelo não dormia. Ele estava trancado no escritório, sozinho, com uma garrafa de uísque pela metade. Bebia em silêncio, remoendo a humilhação que a leitura do testamento deixou. Cada gole parecia alimentar o ódio que ele sentia. Por Romeu, pelo pai, por tudo. A mansão inteira respirava tensão. Um silêncio cheio de ódio e culpa. E no andar de cima, Romeu tentava dormir, mas não conseguia. Ele estava deitado na cama do quarto de hóspedes, olhando para o teto. A luz do abajur lançava sombras longas nas paredes. O som da chuva lá fora era constante, quase hipnótico, mas não trazia paz, porque tudo o que Romeu conseguia pensar era nela, Jade. O beijo na biblioteca ainda estava gravado na pele dele. O toque, o calor, a forma como ela o olhou, como se ele fosse a única coisa real no mundo. Ele sabia que tinha sido um erro, sabia que tinha cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. Mas, mesmo sabendo disso, não conseguia se arrepender. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. Romeu fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos. Mas então ouviu passos no corredor. Passos leves, hesitantes. Ele abriu os olhos, ficou parado, ouvindo. Os passos pararam na frente da porta. E então, devagar, a maçaneta girou. A porta se abriu. E ela entrou. Jade estava ali, parada na soleira, com o cabelo solto caindo sobre os ombros e um roupão de algodão fino por cima da camisola. Os pés descalços, os olhos arregalados, mas determinados. Romeu sentou-se na cama com o coração disparado. Jade, o que você está fazendo aqui? Ela fechou a porta atrás de si, devagar. O som do trinco ecoou no silêncio. Você ia fugir de novo. Não era pergunta, era afirmação. Romeu desviou o olhar. Eu não posso ficar. Por quê? Você sabe por quê. Jade deu um passo à frente, e então outro, até parar aos pés da cama. Porque você tem medo. Romeu levantou-se, cerrou os punhos. Não é medo, é o certo a fazer. Mentira. A voz dela saiu firme, sem hesitação. Você tem medo do que sente. Tem medo de querer algo que não pode ter. Tem medo de mim. Romeu a encarou. Havia algo diferente nos olhos dela agora. Algo corajoso. Algo que ele nunca tinha visto. Jade, isso vai te destruir. Eu não me importo, mas eu me importo. Jade deu mais um passo. Agora estava bem perto dele. Então, por que você ainda está aqui? Romeu não tinha resposta. Porque a verdade, a única verdade, era que ele não conseguia ir embora. Jade ergueu a mão, devagar, e tocou o peito dele. Sentiu o coração batendo rápido demais. Você sente, ela disse, baixo. Eu sei que sente. Romeu segurou o pulso dela, tentando afastá-la, mas não conseguiu. Jade, para. Não. Ela ergueu o rosto e o olhar que o encontrou não pedia permissão. Pedia verdade. Eu não vou parar. E você também não quer que eu pare. E então, sem avisar, ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo diferente do primeiro. Não era hesitante, não era tímido. Era um beijo que misturava coragem e medo. Como se ela estivesse se jogando no abismo e confiando que ele a seguraria antes da queda.
Romeu tentou resistir, tentou se afastar, mas não conseguiu, porque pela primeira vez na vida ele queria pertencer a alguém, e aquela alguém era ela. Ele a puxou para perto, envolvendo-a pela cintura. O beijo ficou mais intenso, mais urgente. As mãos dele tremiam, não de dúvida, mas de contenção. Quando caíram sobre o colchão, o mundo pareceu suspenso por um instante. A respiração dos dois era o único som, misturada ao eco distante da chuva. O toque foi lento, hesitante. Romeu percebeu, na rigidez dos ombros, no ar preso entre os lábios dela, que era a primeira vez. Ele se moveu com o cuidado de quem decifra algo sagrado, permitindo que ela aprendesse o próprio ritmo da entrega. O toque dele a guiava, paciente, permitindo que ela aprendesse o ritmo do próprio corpo. Jade, se você quiser parar... Mas ela balançou a cabeça. Não quero. A voz dela saiu baixa, mas firme. Eu quero ficar com você. Romeu fechou os olhos, sentiu o peito apertar. Ele a tocou com reverência, como se ela fosse algo precioso que podia quebrar. Cada gesto era cuidadoso, cada movimento, uma pergunta silenciosa. Ela sentiu o corpo estremecer, o susto, a dor, o espanto de uma fronteira atravessada. Mas no mesmo instante veio o calor, a respiração dele guiando a dela, e o medo foi cedendo lugar à descoberta. Romeu parou, olhando para ela. Está tudo bem? Jade assentiu devagar, e então sorriu. Um sorriso pequeno, trêmulo, mas verdadeiro. Está. E então ela o puxou de volta. O ar entre eles parecia elétrico. Cada respiração parecia acender algo invisível no espaço, como se o desejo tivesse ganhado forma. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais mansão, não havia mais família, não havia mais passado, só eles. A chuva lá fora aumentou. O som das gotas batendo nas janelas se misturava ao som das respirações entrecortadas. Jade descobriu, entre a dor e o arrepio, o que era se entregar de verdade. Que Romeu descobriu pela primeira vez o que era pertencer a alguém. Quando tudo terminou, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente, mais pesado, mais real. Jade estava deitada de bruços, com o rosto voltado para a janela. A respiração dela estava lenta, profunda. Ela tinha adormecido. Romeu estava ao lado dela, desperto. Observava-a em silêncio, o cabelo espalhado no travesseiro, o peito subindo devagar, como se cada respiro dela dissesse que estava em paz. A luz fraca tocava a pele dela com a mesma ternura com que ele desejava guardá-la do mundo. Ele estendeu a mão e tocou levemente o ombro dela. Um toque suave, quase reverente. E então sentiu algo se quebrar dentro dele. Porque pela primeira vez na vida, Romeu sentia que pertencia a alguém. Mas ao mesmo tempo sabia que aquilo ia destruí-los. O amor que nasceu naquela noite era proibido, impossível, condenado desde o início, e mesmo sabendo disso, ele não conseguia se arrepender. Romeu deitou-se de volta, olhando para o teto. Lá fora a chuva continuava caindo, e no andar de baixo, Marcelo continuava bebendo sozinho, sem saber que o segredo que a noite guardava acabara de mudar tudo, para sempre. A manhã chegou silenciosa, mas o silêncio não durou muito. Romeu acordou com o som distante de vozes. Abriu os olhos devagar, ainda desorientado, e viu que Jade não estava mais ao seu lado. Ela tinha ido embora antes do amanhecer. Ele se sentou na cama, olhando para o travesseiro onde ela havia estado. O calor dela ainda estava ali. O cheiro, a lembrança do toque. Por um instante, Romeu pensou que talvez tivesse sido um sonho, mas não era. E ele sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. No andar de baixo, a casa já estava acordada. Marcelo estava no escritório, com os olhos vermelhos e a mandíbula travada. Ele não tinha dormido. Passou a noite inteira bebendo, remoendo o ódio que sentia por Romeu, pelo testamento, por tudo. Mas foi quando a governanta entrou que tudo mudou. Ela estava pálida, nervosa. Tinha vindo até ali porque precisava falar com ele, mas não sabia como começar. Senhor Marcelo, eu preciso te contar uma coisa.
Marcelo ergueu os olhos. Havia algo no tom de voz dela que o fez parar. O que foi? A governanta hesitou. Olhou para as próprias mãos. E então, tremendo, contou. Eu vi a senhorita Jade e o capitão Romeu. Eles estavam no corredor, ontem à noite. Eles se beijaram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ficou imóvel, apenas olhando para ela, como se não tivesse entendido. O quê? A governanta engoliu em seco. Eles se beijaram, senhor. E não foi a primeira vez. Eu os vi outras vezes. Olhares, toques. Eles estão juntos. A última frase caiu como uma bomba. Marcelo levantou-se da cadeira de uma vez, os punhos cerrados, os olhos arregalados. Você está mentindo. Não estou, senhor. Eu juro, eu vi. Marcelo deu um passo à frente com o rosto vermelho de raiva. Onde ela está? No quarto dela, senhor. Marcelo virou-se e saiu do escritório, subindo as escadas com passos pesados. A casa inteira pareceu tremer com a fúria dele. Quando chegou ao quarto de Jade, bateu na porta com força. Jade, abre essa porta. Silêncio. Ele bateu de novo, mais forte. Jade. A porta se abriu devagar. Jade estava ali, pálida, com os olhos arregalados. O medo e a vergonha lutavam dentro dela, mas o amor ainda era mais forte. E ele era a prova viva disso. Ela sabia. Marcelo a encarou, com os olhos cheios de ódio. É verdade? Jade não respondeu. Apenas o olhou. Responde. É verdade? Pai. Responde. Jade fechou os olhos. E então, baixo, disse a verdade. É. O silêncio que se seguiu foi brutal. Marcelo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Você dormiu com ele? Jade ergueu os olhos. Havia lágrimas ali, mas também algo mais. Algo firme. Sim. Marcelo perdeu o controle. Como você pôde? A voz dele ecoou pela casa inteira. Ele é o bastardo. Ele é o erro dessa família. Ele não tem direito a nada. E você se deitou com ele como se... Ele parou. Respirou fundo. Cerrou os punhos. Eu vou acabar com ele. Eu vou destruir aquele miserável. Jade deu um passo à frente, com os olhos desesperados. Não, pai. Por favor. Cala a boca. A voz dele saiu fria, cortante. Você não sai mais desse quarto. Eu vou resolver isso. E então ele saiu, batendo a porta atrás de si. Jade ouviu o som da chave girando na fechadura. Ela estava trancada. Minutos depois, Marcelo desceu as escadas e gritou para todos os empregados se reunirem no hall. A notícia já tinha se espalhado. Todos cochichavam, todos sabiam. E quando Marcelo falou, sua voz estava cheia de ódio. Romeu Costa Tavares não é mais bem-vindo nesta casa. Ele vai embora agora. E se qualquer um de vocês falar com ele ou ajudá-lo de qualquer forma, será demitido na hora. Ele olhou para a governanta. Traga ele aqui. Agora. A governanta assentiu, trêmula, e subiu as escadas. Quando bateu na porta do quarto de hóspedes, Romeu já estava vestido. Ele já sabia o que estava acontecendo. Abriu a porta e encontrou a governanta, com os olhos vermelhos. Capitão, o senhor Marcelo quer que o senhor saia. Agora. Romeu assentiu devagar. Ele já esperava por isso. Pegou a mochila, desceu as escadas e parou no hall. Marcelo estava ali de pé, com os braços cruzados e o rosto duro. Você tem 5 minutos para sair da minha casa. Romeu o encarou, sem desviar o olhar. Eu já estou indo. Marcelo deu um passo à frente. Se você se aproximar da minha filha de novo, eu juro que te destruo. Eu vou usar tudo o que eu tenho, dinheiro, poder, influência, para acabar com você. A voz dele estava cheia de veneno. Você vai perder o emprego. Vai perder a reputação, vai perder tudo. Romeu continuou olhando para ele, firme. Eu não tenho medo de você. Marcelo sorriu. Um sorriso frio, cruel. Deveria ter. Romeu virou-se e começou a caminhar em direção à porta. Mas antes de sair, ouviu um grito. Romeu! Era Jade. Ela estava no alto da escada com o rosto marcado por lágrimas, tentando descer. Mas 2 empregados a seguraram. Não! Deixa eu ir!
Romeu parou, virou-se, e quando seus olhares se cruzaram, o mundo inteiro pareceu parar. Jade chorava, desesperada, tentando se soltar. Romeu, não vai! Por favor! Ele queria subir, queria pegá-la, queria tirá-la dali, mas sabia que se fizesse isso, tudo pioraria. Então apenas olhou para ela e baixo disse: "Eu volto." Era uma promessa, e então saiu. O vento frio o atingiu como um tapa. A chuva, que recomeçava, parecia lavar o mundo, mas não a culpa que ele carregava. O portão da mansão se fechou atrás dele. O som do metal batendo ecoou como um golpe final. Do lado de dentro, Jade foi arrastada de volta para o quarto. Do lado de fora, Romeu parou na calçada, olhando para a casa que nunca foi sua, e pela primeira vez sentiu que tinha perdido algo que realmente importava. O amor deles não era mais um segredo, agora era um escândalo, e a sociedade inteira estava pronta para condená-los. Os dias se arrastavam devagar. Romeu voltou à base naval 3 dias depois de ter sido expulso da mansão. Voltou ao uniforme, às obrigações, à rotina que sempre o manteve inteiro. O uniforme pesava mais do que nunca, como se cada botão carregasse o peso do que ele deixou para trás. Mas algo tinha mudado. Ele cumpria as tarefas com a mesma disciplina de sempre. Acordava cedo, treinava, obedecia ordens, mantinha a postura impecável, mas o coração não estava ali. Estava preso em Santa Teresa, preso na mansão, preso nela. À noite, quando o silêncio da base tomava conta, Romeu ficava acordado olhando para o teto. Pensava em Jade, no toque dela, na forma como ela o olhou antes dele sair e na promessa que fez. Eu volto. Mas como? Como voltar quando o mundo inteiro estava contra eles? Ele não sabia. E pela primeira vez na vida, Romeu se sentiu perdido. Enquanto isso, na mansão, Jade definhava. Ela não comia, não dormia, não falava com ninguém. Passava os dias trancada no quarto, olhando pela janela, esperando algo que ela sabia que não viria. Marcelo tentou conversar com ela algumas vezes, mas ela apenas o olhava, com aqueles olhos vazios que não tinham mais brilho, e virava o rosto. Ele não sabia o que fazer. Chamou médicos. Eles receitaram remédios, vitaminas, disseram que ela estava fraca, que precisava descansar. Mas Marcelo sabia que não era isso. Não eram remédios que Jade precisava. Era ele. Mas Marcelo não conseguia aceitar isso. Foi numa tarde chuvosa que Jade encontrou o caderno antigo. Estava guardado numa gaveta, esquecido. Um caderno de capa dura, com folhas amareladas pelo tempo. Ela o abriu, pegou uma caneta e começou a escrever. Escreveu tudo o que não podia dizer em voz alta. A culpa, o amor, a saudade. Escreveu sobre Romeu, sobre o toque dele, sobre o jeito como ele a olhava, como se ela fosse a única coisa real no mundo. Escreveu sobre a noite que mudou tudo, sobre o medo, sobre a dor, sobre a forma como ele foi gentil, paciente, como se ela fosse algo sagrado. E escreveu sobre o que sentia agora. Eu o amo. Mesmo que o mundo me odeie por isso. Eu o amo mais do que tenho medo, mais do que sinto vergonha, mais do que qualquer coisa. E se isso me condena, então que me condene, porque uma vida sem ele não vale a pena ser vivida. As lágrimas caíam sobre o papel borrando a tinta, mas ela continuava escrevendo, como se cada linha fosse um fio que a mantinha viva. As palavras saíam com dificuldade, as mãos tremiam, mas ela continuava escrevendo, porque ali, naquele caderno, ela podia ser honesta. Ali ela podia dizer a verdade. 3 dias depois, Jade desmaiou. A governanta a encontrou caída no chão do quarto, pálida, com os lábios roxos. Gritou por ajuda. Marcelo subiu correndo. Quando viu a filha ali desacordada, algo dentro dele se quebrou. Ele a pegou no colo e a levou para a cama. Chamou o médico imediatamente. Enquanto esperava, Marcelo ficou ao lado dela, segurando a mão dela, tremendo. E foi então que viu. O caderno. Estava ali entre os lençóis aberto. Marcelo olhou para ele. Hesitou, mas então pegou e começou a ler. As primeiras páginas eram sobre a infância dela. Memórias simples, inocentes.
Mas depois, tudo mudou. As palavras falavam de Romeu, do primeiro encontro, dos olhares, dos toques, e então da noite. Marcelo leu tudo. Cada palavra, cada confissão, e a cada linha, algo dentro dele se despedaçava. Quando chegou na última página, leu a frase que o destruiu: "Eu o amo, mesmo que o mundo me odeie por isso." Marcelo largou o caderno, cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez em anos, chorou. Chorou porque viu, pela primeira vez, a verdade. Que o ódio que ele carregava a vida inteira, o orgulho que sustentou a família, estava matando quem ele mais amava. Jade não estava doente por acaso. Ela estava morrendo, de dentro para fora, porque o amor dela tinha sido arrancado dela. E tinha sido ele quem fez isso. Marcelo olhou para a filha deitada na cama, tão frágil, tão pálida, e sentiu vergonha, não dela, de si mesmo. Porque ele tinha sido cruel, tinha sido injusto, tinha colocado o orgulho acima do amor. E agora estava perdendo a única pessoa que realmente importava. Na manhã seguinte, Marcelo tomou uma decisão. O orgulho que sempre o sustentou agora era o mesmo que o empurrava para o abismo. E pela primeira vez, ele quis ser apenas um pai, não um homem poderoso. Pegou o caderno, vestiu o paletó e saiu da mansão sozinho. Ninguém perguntou para onde ele ia, ninguém ousou. Ele entrou no carro e dirigiu em silêncio. Sabia exatamente onde estava indo. Tinha encontrado o endereço nos documentos do testamento, a base naval onde Romeu servia. A viagem foi longa, mas Marcelo não hesitou. Quando chegou ao portão da base, parou o carro. Olhou para o prédio à frente, para os soldados de uniforme, e pela primeira vez sentiu algo diferente. Medo, não de Romeu, mas de si mesmo, do que tinha feito, do que tinha se tornado. Marcelo desceu do carro, levando o caderno nas mãos. O uniforme que sempre o encheu de orgulho, o sobrenome, o poder, a posição, agora pesava como culpa. Ele não estava ali para ameaçar, não estava ali para destruir, estava ali para pedir perdão e para implorar ao único homem capaz de salvar sua filha. Marcelo respirou fundo e entrou. Quando Marcelo entrou na base naval, todos olharam. Ele estava deslocado ali. O paletó caro, a postura rígida, tudo nele gritava poder e privilégio. Mas o olhar estava diferente. Havia algo quebrado nele. Pediu para falar com o capitão Romeu Costa Tavares. Disseram que ele estava em treinamento. Marcelo esperou. 2 horas depois, Romeu apareceu. Quando viu Marcelo ali, parado no meio do pátio com o caderno nas mãos, Romeu parou. Cerrou os punhos. Preparou-se para o pior. Mas Marcelo não avançou com raiva. Não gritou, não ameaçou. Apenas olhou para ele. E pela primeira vez, Romeu viu algo diferente nos olhos dele. Desespero. "Eu preciso falar com você", Marcelo disse a voz rouca. Romeu hesitou, mas assentiu. Os dois se afastaram para um canto mais reservado. Marcelo segurava o caderno com força, como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. "Ela está morrendo." As palavras saíram baixas, quebradas. Romeu sentiu o peito apertar. "O quê?" Marcelo fechou os olhos, respirou fundo. "Jade, ela não come, não dorme, não fala. Ela está definhando. E eu não sei o que fazer." Ele abriu os olhos e Romeu viu lágrimas ali. "Os médicos dizem que ela está fraca, que precisa descansar. Mas eu sei que não é isso." Marcelo estendeu o caderno para Romeu. "Ela escreveu isso, sobre você, sobre tudo." Romeu pegou o caderno, ainda sem entender. Marcelo deu um passo para trás com a voz trêmula. "Eu li. E eu entendi." Ele cobriu o rosto com as mãos, tentando se controlar. "Eu fui um idiota. Eu coloquei o orgulho acima do amor. E agora estou perdendo minha filha." Romeu olhou para o caderno, abriu devagar e começou a ler. As palavras de Jade saltavam das páginas, cada frase, cada confissão, cada sentimento. E quando chegou na última linha, "Eu o amo, mesmo que o mundo me odeie por isso." Romeu sentiu o mundo desabar.
Marcelo o encarou com os olhos vermelhos. Eu vim pedir, eu vim implorar. A voz dele quebrou. Faz o que quiser comigo. Me xinga, me bate. Mas, por favor, salva minha filha. Ele respirou fundo, tentando controlar o choro. Ela é tudo o que me resta, e eu não sei mais viver sem ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Romeu olhou para Marcelo, o homem que sempre o odiou, que sempre o desprezou, que jurou destruí-lo, e viu pela primeira vez apenas um pai desesperado. Romeu fechou o caderno, respirou fundo. Eu vou. Meia hora depois, Romeu estava no carro de Marcelo a caminho da mansão. A viagem foi silenciosa. Nenhum dos dois falou, mas havia algo diferente no ar. Uma trégua, uma rendição. Quando chegaram, Marcelo o levou direto para o quarto de Jade. Ela estava deitada na cama, pálida, com os olhos fechados, tão frágil que parecia que ia desaparecer. Romeu parou na porta. Sentiu o peito apertar. Marcelo se afastou, deixando-o sozinho. Romeu entrou devagar, aproximou-se da cama e sentou-se ao lado dela. Jade. Ela abriu os olhos lentamente. E quando viu Romeu ali, algo mudou. Os olhos dela se arregalaram. As lágrimas começaram a cair. Romeu! A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Romeu segurou a mão dela, apertando com força. Eu estou aqui. Jade tentou se sentar, mas não tinha forças. Romeu a ajudou, envolvendo-a com cuidado. Eu pensei que você não ia voltar. A voz dela estava quebrada, cheia de dor. Romeu tocou o rosto dela, limpando as lágrimas. Eu prometi que voltaria, e mesmo que o mundo inteiro me fechasse as portas, eu encontraria o caminho até você. Jade fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu sinto muito. Por tudo. Pelo meu pai. Pela família. Não. Romeu segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Você não tem nada que pedir desculpa. Nada. Ele se aproximou, com a testa encostada na dela. Eu devia ter lutado por você antes. Eu devia ter enfrentado tudo e todos. Mas eu tive medo. A voz dele saiu baixa, mas firme. Mas agora eu não tenho mais medo. Jade o olhou, com os olhos brilhando. O que você está dizendo? Romeu sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Que eu vou lutar por você. Que eu não vou deixar nada nos separar de novo. E então, ele a puxou para perto e a abraçou. Foi um abraço longo, apertado, como se os dois estivessem se segurando para não desabar. E naquele momento, Jade sentiu algo que há dias não sentia: esperança. Nas semanas seguintes, Jade melhorou. Voltou a comer, voltou a dormir, voltou a sorrir. Marcelo observava tudo de longe, em silêncio. Havia vergonha nos olhos dele, mas também alívio. Ele não pediu perdão novamente. Não precisava. Romeu sabia. E pela primeira vez, os dois se olharam como iguais. Como irmãos. 3 meses depois, Romeu e Jade se casaram. Não foi uma cerimônia grande. Não foi na mansão. Não teve família inteira presente. Foi numa pequena capela, perto da praia, com poucos amigos e apenas Marcelo como testemunha. Jade usava um vestido simples, branco, com flores no cabelo. Romeu estava de uniforme, impecável como sempre. E quando o padre perguntou se ele aceitava Jade como esposa, Romeu não hesitou. Aceito. Jade sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. E quando se beijaram, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Não havia mais mansão, não havia mais sobrenome, não havia mais passado. Só eles. Semanas depois, numa manhã calma de domingo, Romeu acordou com o cheiro de café. Abriu os olhos devagar e viu Jade na cozinha, de costas, preparando o café da manhã. Ela estava de pijama, com o cabelo preso num coque bagunçado, cantarolando baixinho. Romeu ficou ali, apenas observando, e pela primeira vez na vida, sentiu que estava em casa. Jade se virou e o viu acordado. Sorriu. Bom dia. Romeu sorriu de volta. Bom dia.
Ela trouxe 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dele na pequena mesa da cozinha. Ficaram ali, em silêncio, tomando café. Sem pressa, sem medo. Jade segurou a mão dele por cima da mesa. Você está feliz? Romeu olhou para ela, para aquela mulher que ele não devia amar, mas que amava com cada fibra do seu ser. Estou. E era verdade. Porque pela primeira vez, Romeu não era apenas o filho ilegítimo, não era apenas o bastardo. Era o homem que lutou pelo amor e venceu. Jade apoiou a cabeça no ombro dele, fechando os olhos. Eu te amo, ela sussurrou. Romeu beijou o topo da cabeça dela. Eu também te amo. E naquele momento, tudo fez sentido. O passado doeu. O caminho foi difícil, mas o amor valeu cada lágrima, cada medo, cada batalha, porque eles nasceram para desafiar o sangue. E juntos o fizeram, porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa de permissão, só de coragem. Se essa história mexeu com você, deixa o like, comenta de onde assiste e se inscreve. Porque o amor que nasceu do erro virou redenção. E o que começou como pecado terminou como destino.